O sequestro. A escuridão sempre fez parte da vida de Nicole. Nicole a procurou e flertou com ela. Sua curiosidade a levou ao encantamento pela escuridão do jeito mais estranho. Ultimamente, de forma doentia, ela se sentia convencida das alegrias de sua companhia. Preferia o negrume da morte à luz da existência. Até esta noite. Até se colocar diante de um abismo que estava morto e vazio, de uma maneira nunca vista, como um céu noturno sem estrelas. Ao se ver diante desse abismo entre a vida e a morte, Nicole escolheu a vida e correu feito louca. Deixada para trás. Eu sou Fernanda Pasquini e esse é o meu e é o nosso Papo de Rainha. Então, tava super, hiper, mega sumida, mas hoje estou com a resenha maravilhosa de Deixada para Trás, do Charles D'Elia. É o mesmo escritor de A Garota do Lago, Uma Mulher na Escuridão. Ambos os livros já tem resenha aqui no meu IGTV e agora eu estou com essa preciosidade. Tive um pouco de dificuldade para terminar de ler esse livro, não pelo fato da história, porque é muito boa, mas pelo fato de rotina pessoal mesmo, ficou meio bagunçada. Então eu fiquei muito na dúvida se faria ou não a resenha dele, só que foi um dos livros que eu mais amei do Charlie. Então eu falei, vai ter que ter resenha sim, querida. Vamos lá. Deixada para Trás, né? É mais um thriller. Conta a história de Nicole e de Megan. Elas são alunas, são adolescentes. E a gente já começa o livro aí, né? Como eu comecei a ler no início do vídeo, com um relato de Nicole falando sobre essa questão dela gostar bastante da escuridão. E a gente percebe que ela tá meio que fugindo de alguma coisa. No decorrer do livro a gente descobre que Nicole e Megan foram sequestradas. E que após 2 semanas a Megan consegue fugir. Infelizmente, Nicole, ninguém consegue encontrar nada dela. A gente tem um salto no tempo e nós vemos já a Megan depois de 1 ano desse desaparecimento, né? Depois que tudo isso aconteceu, desse sequestro, a gente vê a Megan, que tinha acabado de publicar um livro falando desse sequestro, de como que ela conseguiu se curar, porque ela ficou com muitos problemas psicológicos, né? Como ela conseguiu passar por tudo isso. Ela meio que escreveu um livro para incentivar as pessoas, para incentivar outras pessoas a compartilharem suas dores nessa questão. E ninguém se fala mais de Nicole, ninguém lembra de Nicole. Praticamente ela foi realmente deixada para trás, né? Enterraram a história dela, quem ela era. Somente a família que sabe dela, né? Que lembra que Nicole foi a única que não voltou, que não foi encontrada. Somente a Megan. E aí não se sabe muito bem como foi que isso aconteceu, porque a Megan meio que foge, mas não se sabe se quem é esse assassino. Ela meio que ficou com um trauma após esse sequestro, então ela não lembra praticamente de nada durante esse tempo que ficou sequestrada. Ela faz terapia, ela tenta fazer regressão de memória para ver se consegue lembrar dos fatos. Então isso é muito interessante porque a gente consegue, junto com ela, descobrir um pouco mais, só que é pouquíssimas coisas, porque ela realmente anda muito. Ela meio que finge que tá super bem para as pessoas que estão à volta dela, mas ela tá uma bagunça e sofre bastante com tudo isso. Então, nós conhecemos outra personagem, né? O livro ele é dividido nas 2 personagens, que é a Megan e que é a Lívia, que é a minha personagem favorita de paixão, que eu amo essa mulher, que é a irmã de Nicole, né? É a pessoa que tá ali pra correr, pra tentar descobrir o que é que aconteceu com Nicole, já que ninguém mais quer saber. A Lívia é uma médica e ela tá fazendo especialização em patologia forense. Então, gente, eu fiquei encantada porque o autor, ele arrasou nessa questão de descrever uma autópsia, né? Ela tá ali trabalhando no IML, né, fazendo essa especialização dela, porque ela pensa que se um dia o corpo da irmã dela venha a ser achado,
Ela queria ser essa pessoa que iria encontrar e que iriam procurar as respostas. Eu acho isso muito interessante quando a Lívia trata dos pacientes que já estão mortos, que ela tá ali tentando descobrir a causa da sua morte, que ela fala muito da questão de dar a resposta para a família. A pessoa não tá mais ali, mas infelizmente quem tá aqui sofre e quer descobrir o porquê. Então ela consegue fazer isso através da medicina, que é descobrir a causa da morte, o motivo, e consegue dar essa resposta. Então ela quer ser médica forense, né? Ela faz patologia para tentar descobrir um dia, se porventura encontrar o corpo da irmã, ela ser essa pessoa. Só que aí surge na mesa da Lívia um caso de um cara que aparentemente tinha cometido suicídio. E então ela começa a fazer a autópsia e, gente, é perfeita a definição. Eu fiquei assim, eu queria ler de novo só pra poder ver, porque eu fiquei muito empolgada com essas coisas, né? Grey's Anatomy da vida. Aí pega uma questão de ML e já fica viajando. E ela descobre que esse cara, né, ela descobre que esse cara aparentemente não cometeu suicídio, porque ela percebe umas fraturas. E aí a história meio que vai pra polícia, aí vaza as fotos dele na imprensa, do cara que pulou do lago e bababá. E uma amiga de Nicole vê a foto e comenta com Lívia que era o namorado de Nicole, né? E ela falou, pera, mas a Nicole não tinha namorado? Como assim? Quer dizer que o cara que tava na minha mesa, morto, que eu tava fazendo autópsia, era o namorado da minha irmã e eu não sabia? E aí ela começa a tentar descobrir mais coisas sobre Nicole, que a gente também não sabe e a gente vai descobrindo junto da Lívia, né? Como a Nicole ela é desaparecida no livro inteiro, então a gente não tem muitos detalhes sobre ela. Os detalhes que a gente vê de Nicole são contados por Megan, alguns capítulos, né, que mostram o antes por Nicole, mas a gente descobre muita coisa com a Lívia também. Então, a Lívia começa... ela daria uma ótima detetive. Ela começa a pesquisar bastante coisa, tentando descobrir, e ela começa a perceber que tem muitos casos de mulheres desaparecidas que parecem muito com o da Nicole e com o da Megan. Ela meio que começa a criar uma linha do tempo sobre, tipo, o tipo de medicamento que era usado nas mulheres que eram sequestradas, o perfil, e ela começa a traçar aí uma linha do tempo para tentar entender. E aí ela começa também a ter uma amizade com Megan, que é uma parte fundamental para ajudar a Lívia a descobrir mais coisas sobre Nicole, sobre a morte de Nicole. O livro é no decorrer isso daí, vai acontecendo no livro inteiro, essas buscas, essas descobertas, mas a Lívia, ela é muito, gente, ela é médica, né? Então você já tira daí que a menina é fodida de inteligente, mas ela ultrapassa, assim. Gente, o final é muito louco. Ai, Jesus, eu queria muito poder falar. Eu não posso. Mas o final foi incrível. Incrível mesmo. Eu suspeitei quem era o sequestrador, né? Mas eu pensei comigo, falei, não, gente, não é. Eu sempre faço isso. Eu tento deduzir, ou eu acerto de primeiro, ou não acerto em merda nenhuma e erro tudo. Dessa vez, eu pensei, tá, não é que era? Era! E eu fiquei assim, gente, pera, que eu tô ficando muito boa nesse tipo de leitura, que eu já tô pegando tudo. Mas eu fiquei muito decepcionada por ter descoberto antes, porque eu queria descobrir depois, mas tudo bem. Pelo menos a minha teoria tava certa, mas eu fiquei, gente, como o escritor foi genial! Ele foi perfeito! O final, ele é muito doido. Eu fiquei assim, quando eu acabei de ler o livro, eu fiquei muito triste com a história toda em si, com tudo que aconteceu com outras garotas, de você ver os relatos das autópsias, das coisas que acontecia e que como a gente não conhece realmente quem está ao seu lado, de nada, em todas as questões, assim, da vida. Como as pessoas são as caixinhas de surpresas. E o final, a última página do livro, ele meio que deixa também uma questão em aberto, e aí você decide se sim ou se não, que eu não gosto muito, porque eu gosto de coisa concreta. Mas tudo bem, né? Ele deixa essa coisa meio assim, bom, é isso, final. E aí você decide o que você faz com ele. Se você quer, ok. Se você não quer, problema seu. Eu aceitei o final. Não posso falar sobre ele porque foi aberto, mas tem a ver com o descobrimento desse assassino, né?
cara que sequestra essas garotas, que prende, que faz coisas absurdas, mas foi maravilhoso. 5 coroas, com certeza. Cada livro do Charlie que eu leio, eu vou falando que é melhor do que o outro, mas o final desse daqui me prendeu. Eu tô louca pra ler o próximo dele, que é... Esse deu deixado para... Acho que é Não Confie em Ninguém, que eu já ouvi dizer que a Lívia, que é a médica, está nele. Eu quero muito poder ler mais livros com ela, porque ela é uma mulher extraordinária. Com certeza é uma das personagens, assim, femininas que eu amei de paixão, que eu não conhecia. E quando eu conheci, eu fiquei encantada pela inteligência dela. E pra piorar, ela luta boxe, então, tipo, ela é maravilhosa em várias questões, sabe? Deixada para Trás, Charlie Don't Leia, eu super indico, espero que vocês leiam, que vocês tenham gostado. Se você já leu algum thriller, comenta aqui pra gente poder conversar. É isso, um beijo e tchau, tchau!